Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 3 do PET volume 3 de Química do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá? Atividade 1. O átomo de Rutherford, 1911, foi comparado ao sistema planetário. O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera os planetas. Eletrosfera é a região do átomo que nós estamos procurando a região do átomo que representa a eletrosfera. Alternativa A. Contém as partículas de carga elétrica negativa? E isso, corretamente. Alternativa A é a correta. O átomo, ele é o átomo modelo de Rutherford, ele é uma bolinha no centro, onde ele possui aqui os prótons, e em volta dele vai possuir os elétrons. Os elétrons vai ficar em volta desse núcleo. Então, a eletrosfera é onde vai estar os elétrons. E esses elétrons, ele é dotado de carga elétrica negativa. E os prótons, que vai ficar aqui no núcleo, ele possui cargas elétricas positivas. Letra B. Contém as partículas de carga elétrica positiva? Não. A carga elétrica positiva está no núcleo, onde vai estar os prótons. Os prótons ficam no núcleo, segundo o Rutherford. E os elétrons é que vai ficar aqui na eletrosfera. Elétrons. C. Contém nêutrons? Não. Vai conter elétrons. D. Concentra praticamente toda a massa do átomo? Não. A massa do átomo concentra praticamente toda no núcleo. É onde possui os prótons. E. Contém prótons e nêutrons? Não, é somente elétrons que vai estar na eletrosfera. Atividade 2. Na experiência de espalhamento de partículas alfa, conhecida como experiência de Rutherford, um feixe de partículas alfa foi dirigido contra uma lâmina finíssima de ouro e os experimentadores Geiger e Marsden observaram que um grande número dessas partículas atravessava a lâmina sem sofrer desvios, mas que um pequeno número sofria desvios muito acentuados. Esse resultado levou Rutherford a modificar o modelo atômico de Thomson, propondo a existência de um núcleo de carga positiva de tamanho reduzido e com praticamente toda a massa do átomo. Assinale a alternativa que apresenta o resultado que era previsto para o experimento de acordo com o modelo de Thomson. O modelo de Thomson ele afirma que o átomo era maciço e recheado de cargas elétricas negativas. Então, Thomson ele afirmava que o átomo ele possuía, tinha como se tivesse toda a massa positiva e as cargas negativas estivessem incrustadas na massa positiva, nas cargas positivas. E aí, com esse modelo de Rutherford, ele percebeu que foi diferente. O experimento não foi de acordo com o modelo de Thomson. Não foi o esperado. Então, aqui está pedindo para assinalar a alternativa que apresenta o resultado que era previsto. Então, Rutherford estava fazendo esse experimento para comprovar o modelo atômico de Thomson. Mas, na verdade, com o experimento, houve aí a formulação de um novo modelo atômico, que é o modelo atômico de Rutherford. Porque o feixe de partículas alfa atravessou a película de ouro, atravessando o ouro. Então, a maioria das partículas atravessaria a lâmina. Isso aqui não era esperado por Rutherford. Ele acreditava
que as partículas alfa iam chegar na lâmina de ouro e ia voltar. Então, isso aqui não era esperado. A maioria das partículas sofreria grandes desvios ao atravessar a lâmina. Também não era esperado. A totalidade das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio. Não era esperado que ia atravessar essas partículas na lâmina de ouro. A letra D, a totalidade das partículas ricochetearia ao se chocar contra a lâmina de ouro, sem conseguir atravessá-la. Isso aqui era esperado por Rutherford, porque ele acreditava, vocês poderão olhar lá na página 68, que tem explicando o experimento de Rutherford. E lá, nesse experimento, mostra que as partículas elas chegam na lâmina de ouro e uma parte atravessa, outras voltam. Então, Rutherford não esperava que isso ia acontecer. Então, corretamente, a letra D. Atividade 3. Em um átomo com 22 elétrons e 26 nêutrons, seu número atômico e número de massa são, respectivamente, um átomo. Então, vou colocar aqui esse átomo como sendo um átomo X. Para poder representar esse elemento, eu tenho que colocar o número de massa ou do lado direito ou do lado esquerdo na parte superior. O número atômico ele deve ficar do lado esquerdo na parte inferior. Agora, se aqui não está falando que ele perdeu ou ganhou elétrons, então suponha que o número atômico representado por Z é igual ao número de prótons representado por P, que é igual ao número de elétrons representado por E. Então, elétrons, se é 22 elétrons, então eu posso colocar o número atômico dele aqui, ó, 22 elétrons. Nêutrons é representado por N. Quantidade de nêutrons tem 26 nêutrons. O número de massa, a fórmula de número de massa é igual número de prótons mais número de nêutrons. Ou número de massa é igual qualquer um desses três, tanto faz número atômico, ou número de prótons, ou número de elétrons, mais o número de nêutrons. O número de nêutrons ele é diferente desses três. No lugar do prótons, pode ser também o número atômico, mais nêutrons. Ou seja, o número de massa é igual, eu vou pegar o número atômico, que é 22, mais o número de nêutrons é 26, número de massa é igual 22 com mais 26, eu vou ter 48. Então, 48 eu represento aqui acima, do lado esquerdo ou do lado direito. Então, seu número atômico e número de massa, respectivamente, então, número atômico é 22. Número de massa é 48. Então, a alternativa que tem 22 e 48 é a alternativa E. A letra E é a alternativa correta. Atividade 4. O número de prótons, nêutrons e elétrons representados por bário 2+, 138,56 é respectivamente. O primeiro passo para a gente determinar é saber que o elemento químico ou o átomo ele é representado dessa forma, onde esse 2+ indica a quantidade de elétrons que foi perdido. As informações no átomo é número de massa e número atômico. Então, o de baixo é o número atômico e o de cima é o número de massa. No átomo, sabemos que tem número de prótons, número de
elétrons e número de nêutrons. Então, vamos achar aqui os valores de cada um. Número de massa é o número de cima, está aqui 138. Número atômico é representado aqui na parte de baixo, é o 56. Esse 56, ele representa também número de prótons. 56. Sempre o número atômico vai ser igual à quantidade de número de prótons. Se o átomo for eletricamente neutro, os elétrons também vai ser igual. Só que nesse caso aqui, está informando que o átomo está perdendo 2 elétrons. Quando tiver esse sinal aqui de mais, indica que perdeu elétrons. Nesse caso, perdeu 2 elétrons. Então, se não tivesse o 2 mais, seria 56 elétrons. Como perdeu 2 elétrons, então 56 menos 2 é igual a 54 elétrons. Número de nêutrons. A quantidade de nêutrons eu devo pegar o número de massa menos o número atômico. O número de massa é 138. O número de massa é 138. E o número atômico é 56. 138 menos 56 vai ser igual a 82. Então, 82 vai ser o número de nêutrons. Agora a pergunta fala respectivamente. Então, respectivamente, eu devo achar a quantidade de prótons. Prótons, eu tenho 56. Respectivamente, nêutrons, eu achei nêutrons 82. E elétrons, que é respectivamente, elétrons, eu achei 54. Então, a sequência correta é a letra B. 56, 82 e 54. Atividade 5. Cite a principal diferença entre o modelo atômico de Dalton, Thomson e Rutherford. O modelo atômico de Dalton, ele afirmou que o átomo era uma esfera maciça, indivisível e intransformável. Thomson afirmou que o átomo era uma esfera maciça, com carga positiva, né, e recheada com elétrons incrustados ao redor dessa massa positiva. Rutherford, tentando explicar o modelo de Thomson no seu experimento, que tem aqui na página 68 aqui desse PET, ele descobriu o contrário de Thomson. Então, o átomo era dividido em 2 regiões, segundo Rutherford, o experimento de Rutherford. Nessas 2 regiões, tem a região chamada núcleo e a eletrosfera. O núcleo é aquela parte pequena, onde o núcleo ele é bem pequeno, com praticamente toda a massa do átomo, e a carga é positiva, prótons. Então, está aqui o núcleo, de acordo com Rutherford, e a carga elétrica desse núcleo, dotado aqui de prótons, a carga dele é positiva. E aqui em volta tem a eletrosfera. A eletrosfera é onde tem aqui os elétrons. E os elétrons possuem carga elétrica negativa. Então, a eletrosfera, onde ficam os elétrons, carga negativa, e orbita o núcleo. Os elétrons ficam aqui orbitando o núcleo. O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como modelo atômico da bola de bilhar, o de Thomson pelo pudim de passas, e o modelo de Rutherford, o modelo atômico planetário, onde o núcleo seria o Sol e os planetas, todos os planetas orbitando aqui o Sol, seriam os elétrons.
Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Até em breve. Curta o vídeo, dê o comentário e até a próxima.